Olá a todos, muito boa noite. Quero agradecer imensamente o carinho da Leila, da figura, da representante do Grupo Espírita João Batista, pelo convite para que eu pudesse estar aqui hoje. Essa semana tão especial, Eu já não sabia do aniversário da casa, então, de antemão, parabéns para essa casa. E também, porque João Batista, esse espírito tão lindo, tão iluminado, que abençoa também a cidade de Macaé, sendo seu padroeiro. Então, também é uma data especial para o município de Macaé, nesses momentos, que todos nós vivemos, que o nosso planeta, o nosso Brasil e o nosso município também sofre, passa pelas suas tribulações, que a energia desse grande espírito também possa iluminar, não só a casa que recebe o seu nome, mas também o município que acolhe essa casa e acolhe todos nós, moradores dessa cidade. Então, gratidão imensa. Também quero agradecer ao Marcelo e a Tamara, porque é emocionante essa harmonização, Escutar a música de Pedro e não se colocar na figura de que Pedro, nas passagens de Pedro, Então, na hora que a gente escuta, seja construa a minha casa, seja um tarefeiro de Jesus, Jesus nos convidando, não tem como se emocionar, Eu, pelo menos, consigo vivenciar essas músicas com muita alegria e muita energia. Então, gratidão a Tamara e ao Marcelo por essas músicas maravilhosas. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que a casa já está promovendo, que é do livro Jesus e Atualidade. Só o nome do livro já daria bastante reflexão para a gente, Jesus e Atualidade, um livro que não foi escrito ontem, não foi escrito hoje, mas parece que assim foi feito, E até pelas atribulações que o nosso planeta, a gente tem vivido nas nossas vidas, colocar e pegar um pouquinho de cada capítulo do que o livro fala na nossa realidade é tão importante, E hoje a gente vai estudar o capítulo 6, que fala de Jesus e honra. E espero poder trazer um pouquinho de contribuição a vocês. Antes da gente começar o texto, a Leila falou das câmeras abertas. Eu saí do meu celular, do meu rosto sozinho, para não me sentir sozinha. A gente está acostumado nas aulas agora virtuais, nos encontros, de ver mais rostinhos. Então eu coloquei aqui para que eu pudesse ver vocês. Então, eu não sei se é usual para vocês, mas como a gente está no Zoom, quem quiser contribuir, fazer comentários, e para que a gente possa fazer um papo, Porque essa coisa do monólogo às vezes fica estranho, principalmente no campo virtual. Então, se vocês se sentirem à vontade, quem se sentir, com vontade, pode comentar, será muito bem-vindo. A gente tenta também dar uma interagida. Então, pensando, Jesus em honra. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é, o que seria a honra? Eu lembro, a primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala de honra, são aquelas pessoas dos tempos antigos que batiam no peito e falavam assim, mas eu sou um homem honrado, eu sou uma mulher honrada. E a gente fica pensando, o que então essa honra que todo mundo se vangloria, ou se vangloriava, de ter e de ser honrado, E aí quando a gente vai pegar no dicionário, ele fala que a honra é um princípio que leva alguém a ter uma atitude proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Ou seja, é uma característica que os homens procuram ter para que sejam bem aceitos na sociedade, para que eles possam ser inseridos nos grupos sociais a qual ele escolhe e ter boa referência frente ao olhar do outro. Eu não quero ser honrada só para me olhar no espelho e dizer que eu sou uma pessoa honrada. Eu quero ser honrada porque eu quero mostrar para alguém que eu sou honrada. Ou seja, eu quero mostrar para o outro. Não é uma questão de consciência, Quando a gente pensa naquela pessoa que batia nos peitos e dizia que era muito honrado. Quando a gente pensa assim, mas Jesus e honra, o que teria isso a ver? Jesus como o exemplo, o único exemplo de espírito perfeito que habitou essa terra, ele congregava todas essas qualidades, inclusive a honra. E aí eu pergunto para vocês, poderemos nós
espíritos que estão encarnados nesse momento no planeta Terra, ainda espíritos em construção, no planeta que também está em construção da sua moralidade, ou seja, um planeta de provas e expiações, tentando passar para a regeneração. Será que a gente pode ser honrado hoje, ainda imperfeito? E a resposta que eu trago aqui, acho que é sim. Se a gente ficar esperando ser perfeito como Jesus, para tentar ser alguma coisa, a gente nunca vai sair do estado atual que a gente está. É lógico que não temos como nos comparar a Jesus, nem com outros espíritos mais iluminados que já habitaram a Terra, como Chico, Xavier, como Madre Teresa e tantos outros, como Francisco de Assis, e como tantos outros que já habitaram essa Terra. Porém, nós, seres humanos ainda imperfeitos, podemos sim experimentar a honra e outras qualidades e outras virtudes dentro das nossas possibilidades. Então, quando a gente pega esse texto de Joana, que vem trazendo para a gente exemplos de Jesus com qualidades e virtudes, como já houveram outros estudos e vão haver outros ainda, então a gente vê que nós, seres humanos, queremos ser honrados, não para que a gente cresça em moralidade, mas porque a gente quer exibir para o outro que a gente é honrado. Só que esse também é um caminho. Pode não ser um caminho tão correto, mas é um caminho que nos leva ao caminho correto. Aí Joana começa o texto falando, né? A estrutura psíquica de Jesus é o modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Ou seja, Jesus já foi uma Alessandra, lógico que não na figura da Alessandra. Jesus já foi o Hamilton, Jesus já foi uma Leila, um Edson, uma Tamara, e cada um de nós que aqui está. Ou seja, ele já passou pelo que a gente já passou. Ele já foi construído dentro das imperfeições dele, chegando à perfeição. Ou seja, Jesus, quando chegou a habitar esse planeta para dar o seu exemplo de honra, ele já tinha passado por tudo aquilo que a gente está passando hoje, como Jesus. Então ele foi sendo construído, essa estrutura psíquica de Jesus, ela foi sendo construída aos poucos. Ou seja, a nossa também está. Não somos ainda a perfeição, mas somos o que hoje podemos ser, o melhor que nós possamos ser. Então a nossa estrutura psíquica, ela não é a mesma de Jesus, porém ela é a melhor estrutura psíquica que nós podemos ter no dia de hoje. Vivemos, né? A gente vive hoje o Evangelho de Jesus, a gente vive as passagens de Jesus, não lembrando que éramos na época dele. Mas todos nós, hoje, conseguimos visualizar tudo aquilo que aconteceu na época de Jesus. E ele é o maior exemplo de honra que a gente teve. E era também já naquela época. Então, todos aqueles que a gente, as figuras, né, públicas que a gente conhece pelos livros, que habitaram o orbe junto com Jesus, também não tinham honra igual a dele, mas não desistiram de o acompanhar, mesmo com a honra não tão completa ou tão perfeita assim. E quando a gente fala nessa questão da honra, a gente vê que lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, em outros livros de obras complementares da doutrina espírita, a gente vê a honra sendo muito citada. Acho que o mais emblemático que a gente pode lembrar é honrai vosso pai e vossa mãe. Então, o convite para a gente honrar já está no Evangelho, em outras obras da doutrina espírita, nos convidando a exercer essa honra. Então, se a gente pensa, se eu tenho um convite e eu sou capaz de exercer esse convite, por que não fazê-lo? Né? Honrar pai e mãe. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, porque na própria livro tem uma passagem que fala especificamente como honrar nosso pai e nossa mãe. O Evangelho também, e os exemplos de Jesus, nos convida a honrar as diferenças. Ou seja, respeitando cada um no seu tempo, respeitando cada um na sua característica, respeitando cada um na sua individualidade. Isso é honrar as diferenças. Jesus não concordava com nada que estava ali, mas ele respeitava o tempo de cada um, dando o testemunho, tirando as lições do momento e passando as lições para todos aqueles que lá estavam. Da mesma forma que Jesus
Tem uma passagem do Evangelho de Marcos que fala de honras vãs, né? Então, nessa parte do Evangelho de Marcos, ele fala assim: em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vem falando sobre essa questão das honras vãs. Comentando sobre essa passagem do Evangelho de Marcos, ele fala o seguinte: que sobre o esforço de tantos anos é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Somos e fomos convidados durante muitos anos a fazer honras vãs a Jesus, pelos caminhos errados. Porém, chegamos numa etapa da nossa vida, com a nossa dedicação, o nosso livre-arbítrio tendo escolhido a doutrina espírita, seguir o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, a honrar o nome de Jesus através dos seus ensinamentos, de servir a Jesus e de trabalhar para Jesus. Então a gente está sendo convidado constantemente a honrar, mas honrar o quê? A honrar as leis de Deus, a honrar Jesus no nosso dia a dia. Então, por isso que eu sempre, essa questão de falar, né, não precisamos ser Jesus para honrar Jesus. Precisamos só ser quem somos, assumindo as nossas responsabilidades, assumindo assumindo quem somos, as nossas qualidades, os nossos defeitos, para que a gente possa continuar seguindo adiante, trabalhando em prol de Jesus. Voltando um pouquinho para o texto de Joana, ela fala o seguinte: que Jesus pôde penetrar nas leis fundamentais da vida que conduzem os homens, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio físico e psíquico de todos. Então, ela está se referindo também naquela época, ainda no início, quando Jesus veio aqui, né? E então, Jesus penetrou nas leis fundamentais da vida. E que leis fundamentais da vida seriam essas, senão as leis divinas que estão escritas dentro de cada um de nós? Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Todos nós temos dentro de nós as leis de Deus gravadas na nossa consciência. Não conseguimos ainda visitá-las, como elas devem ser, né, exercitadas, visitadas, termos consciência plena disso. Porém, Jesus tinha quando veio aqui na Terra. Ele já tinha não só gravada, mas ele conseguia exercitar. Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 619, Kardec pergunta: Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? E os Espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Ou seja, todos nós podemos conhecê-la, mas nem todos nós compreendemos. Mas isso também não faz de nós pessoas erradas. Uns a compreendem, outros já conhecem e compreendem. Cada um no seu estágio, cada um dentro do seu tempo, cada um dentro das suas possibilidades. Aí fica uma outra pergunta: será que eu, Alessandra, será que cada um de nós, nesse momento, já conhecendo essas leis, né, naturais, conseguimos compreendê-las, mas conseguimos exercitá-las? É fácil a gente falar num teto, debaixo de um teto, aquecido no dia de hoje, que está meio friozinho, que a gente compreende a lei de Deus. Mas naquele momento em que a gente se exalta, em que a gente tem uma dificuldade, passa por uma penúria física, né? Às vezes é um problema de saúde, conosco, com um familiar, será que a gente consegue compreender a lei divina? Será que a gente consegue compreender com a nossa razão? Porque às vezes compreender com a emoção é fácil, mas será que conseguimos compreender com a nossa razão? Com aquela razão livre? Mesmo no meio de um turbilhão, conseguir pensar que a gente está onde deveríamos estar, com quem deveríamos estar?
Jesus, naquela época, quando ele fala aqui, quando Joana coloca aqui para a gente, né, que ele pôde penetrar nas leis fundamentais da vida, ele pôde mostrar para todo mundo que estava ali, comungando da sua presença, de que era possível. Ele mostrou para todo mundo naquela época e continua mostrando para nós hoje que tudo é possível. Só que acho que a gente não acredita, né? Tem hora que a gente não acredita. E quando ela fala, né, dos atos e roteiros seguros para o nosso equilíbrio físico-psíquico. Jesus, mesmo sendo um espírito da sua envergadura, com toda a luz, com todo o poder que vinha com ele, naquela época ele conseguiu harmonizar todos aqueles que estavam junto com ele. Aquela multidão que o acompanhava, muitos eram, né, a maioria era humilde, não tinham o que comer, o seguiam. E mesmo assim ele conseguia manter o equilíbrio físico e psíquico de todos. Por que ele conseguia isso? Só porque ele queria? Não, porque ele estava regido por uma lei natural. Ele estava regido, era ali a figura representando Deus. Não sendo Deus, sendo filho desse pai, mas um filho perfeito que conseguia mostrar para todo mundo e conseguia emanar para todo mundo aquela aura de poder que ele tinha. Às vezes a gente pensa assim, mas é fácil falar, né? Jesus era Jesus. Quantas vezes nós passamos por algum problema e temos a oportunidade, naquele momento, de um turbilhão, está todo mundo confuso, de nós, com a nossa racionalidade, sermos o equilíbrio físico-psíquico daquele ambiente. Não estou falando da gente estar num campo enorme com uma multidão como Jesus, estou falando numa sala pequena. Né? Às vezes, no momento de uma briga familiar, quem já não passou por isso? No momento de uma briga familiar, em que está aquela confusão, um grita daqui, o outro grita dali, e a gente consegue se pôr em oração, ou ser o ponto de equilíbrio naquele ambiente. Você se sente capaz desse ponto de equilíbrio? Cada um de nós aqui se pergunte, será que eu consigo ser capaz? E aí eu vou pedir permissão a vocês hoje, até para dar um testemunho do que foi. Hoje eu tive um dia muito atribulado, fora da curva. Eu não sou assim de falar calmo, de falar tranquilo. Eu sou muito agitada, eu falo muito rápido, só que aqui eu estou tentando me policiar, até para que eu possa ser entendida, né? Só que hoje eu passei por uma situação totalmente atribulada. E eu consegui. E aí, para mim, é uma vitória que é pequena, mas é uma vitória. Eu consegui, mesmo dentro de um olho de um furacão, eu consegui falar baixo, falar calmo, para eu tentar. Eu não estava nem tentando equilibrar as pessoas que estavam ao meu redor. Eu estava tentando me equilibrar. Consequentemente, eu consigo emanar isso para o outro. É um policiamento que a gente tem que ter, é um policiamento. E aí a gente lembra da nossa reforma íntima. Que todos nós devemos nos conhecer para conhecer os nossos defeitos, as nossas sombras, para saber aonde a gente pode ir polindo as nossas arestas para que a gente possa se transformando naquele diamante de Deus, né? Então, essa questão do equilíbrio físico-psíquico é muito curioso. Não sou terapeuta, não sou da área de psicanálise, então seria até bom que tivesse uma pessoa que pudesse dissertar um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu estou tentando mostrar que todos nós somos capazes, já somos sim, todos nós que aqui estamos capazes de ser esse ponto de equilíbrio no ambiente que a gente está. E a gente tem algo maravilhoso que é a prece. Quantas vezes a gente esquece da prece como esse meio de equilibrar. Às vezes a gente não lembra da prece que a gente possa pelo menos lembrar de Jesus. Não querendo ser Jesus, mas se Jesus pôde, a gente também tem um exemplo a seguir. Eu já tenho um caminho que deu certo, por que eu também não vou ir por esse mesmo caminho?
Então a gente vai tentando serenar nossa mente, equilibrando as nossas emoções, para que a minha energia não conflite, não acrescente conflito na energia do ambiente. Se temos uma psicosfera no nosso planeta, temos uma psicosfera em torno de cada um de nós. O nosso pensamento é poder. O nosso pensamento é energia, né? Então, se o meu pensamento, aquela confusão mental que eu estou vivendo, ela está conflituosa, ela atinge, encontra o conflito do outro, e aí ela cresce. Isso é energia. Então, voltando um pouquinho para o texto, Joana continua, né? Projetando a verdade, não esmagava com a sua natural superioridade, não absorvendo cada individualidade que permanecia mais independente. Jesus nunca impôs, né? Jesus acho que nunca impôs a vontade dele, nunca impôs a verdade. Ele nunca impôs a sua vontade. Ele estava ali pregando o evangelho, ele não veio para destruir a lei, ele veio para pôr a lei em ação. Mas em momento nenhum ele impôs. Ele não pegou ninguém que seguiu ele pela mão e falou assim, me segue. Vem cá, filho. Vem cá, irmão. Vamos embora comigo. Em momento nenhum. Ele só começou. E esse respeito à individualidade, como a gente vê que a questão da honra e da virtude é importante. Porque ele não fez nada para atingir bom conceito junto à sociedade onde ele vivia. Não foi isso que ele quis. Ele só seguiu a orientação de Deus. O acompanhava quem se identificava. Então, quantos de nós, fica uma outra pergunta, quantos de nós impomos a nossa vontade para aquele que está junto conosco? Quantos de nós impomos a nossa crença, as nossas verdades religiosas, profissionais, culturais, sentimentais ao outro, querendo que o outro nos acompanhe, usando até de chantagem com isso. E muitas vezes fazemos isso para sermos aceitos junto à sociedade com a qual vivemos. Precisamos ser aceitos? E aí, quando a gente pensa que a gente precisa ser aceito, o que a gente está deixando muito suspenso no ar? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego. Queremos ser aceitos por quê? Por quem? O que ganharemos com isso? Aí a gente volta de novo para o Evangelho de Jesus. É um limite muito tênue, né? Conversar com o outro, expor para o outro a nossa vontade, a nossa crença, as nossas opiniões, sem que isso vire um embate. É muito tênue. E aí precisamos lembrar que a gente, quando faz a exposição das nossas opiniões, quando a gente faz exposições do que a gente pensa com o outro, que seja um colega de trabalho, que seja com o nosso familiar, com um amigo, a gente não está querendo trazê-lo para o nosso lado. Lembrando, quando temos opiniões divergentes, nem sempre isso nos separa, isso nos acrescenta, porque conseguimos perceber outros lados da mesma história que a gente não conseguiu observar. Né? Aqueles que lhes afeiçoavam encontravam a paz e por esta razão optavam livremente por segui-lo, ou seja, Jesus emanava paz. Jesus era paz. Quantos de nós almejamos ser a paz e não encontramos paz nem dentro de nós? Não conseguimos olhar para nós e vermos a paz. Quando a gente fala, né, quando a gente lê aqui, aqueles que se lhe afeiçoavam encontravam a paz. Quem é afeiçoado a Alessandra? Será que ele tem paz? Aquele que se afeiçoa a mim, se afeiçoa por quê? Porque ele me aceita como eu sou? Ou porque eu conquistei com alguma, entre aspas, né, compra? Compra de sentimento, compra de atitudes, com alguma coisa, com uma moeda de troca. Jesus não tinha moeda de troca, Jesus era Jesus. E as pessoas o seguiam
porque se encontravam nele muito mais do que a paz, a gente sabe disso. Era a paz, era o remédio, era o alento, era o encorajamento, era a fortaleza. Mas como que isso tudo era livre? Todos eram livres para segui-los, e todos eram livres para discordar, e todos eram livres para ir embora, se não encontrassem ali algo que os nutrisse, né? Jesus sabia despertar as potencialidades jacentes em cada um, canalizando-as para as operações saudáveis, mediante cujo esforço se fluíam júbilos e plenitude. Se Jesus, naquela época, 2000 anos atrás, conseguiam despertar as potencialidades de cada um, por que hoje ele não faria isso conosco? Quantos de nós não acreditam nos seus talentos? Não vamos esquecer que cada um de nós tem os seus talentos. Somos, sim, a parábola dos talentos, cada um de nós. Agora, o que estamos fazendo com os nossos talentos? Ou seja, encontramos já Jesus. Todos nós aqui já encontramos Jesus. Vocês têm essa certeza? Que todos nós já encontramos Jesus? Encontrar Jesus é segui-lo. É ser seu tarefeiro, é ser seu irmão, é senti-lo do nosso lado. E então ele já despertou em cada um de nós as nossas potencialidades. Acreditamos nelas? Quando eu jogo isso para vocês, eu também reflito, porque é uma reflexão que eu faço todo dia. Será que eu acredito no talento que Jesus me deu? Será que eu acredito nessa potencialidade que às vezes eu enxergo, mas eu tenho medo? E aí eu lembro da música que estava sendo cantada aqui na harmonização. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam meu coração. Será que o medo me domina? Todo mundo tem medo, isso é um fato. Eu estou diante de vocês conversando, e quem disse que eu não tenho medo de estar aqui? Mas eu tenho que ser maior do que esse medo que abala o meu coração. Por quê? Porque eu conheço a potencialidade. Não de falar, né? Não de ser palestrante, não é essa a minha potencialidade, mas é a minha potencialidade de servir ao Cristo. Errando, aprendendo, acertando, mas essa é uma potencialidade que há latente dentro de cada um de nós. Uns maiores, outros menores, que só precisa desenvolver a confiança nesse irmão, a confiança em Deus, que não nos desampara. E logo embaixo, Joana traz para a gente sobre as parábolas, né, que guardam as instruções vivas, continuam adequadas para os problemas odiernos, possuindo sentido harmônico e orientação, capazes de serem aplicadas sem qualquer conflito de época, lugar e pessoa. Quem de nós não lê uma parábola hoje e não fala assim, não é possível, gente. Essa parábola foi escrita hoje. Isso não foi há 2000 anos, não foi dito há 2000 anos. A gente consegue pegar todas as parábolas e ver, de vivenciar elas como se fosse hoje. A gente está aqui falando das parábolas dos talentos. Quantas pessoas, né, eu mencionei, quantas pessoas enterram seus talentos por medo, por não se sentirem capazes? Quem de nós aqui já questionou se é um trabalhador da última hora? Se as parábolas são tão atemporais, que mesmo depois de 2000 anos, a gente vê elas tão, né, tão fortes, tão viventes dentro de nós, por que a gente não as vive? Por que a gente não abraça elas com mais propriedade? Por que a gente acha que essa parábola, todas as parábolas que Jesus falou, tem que ficar lá atrás há 2000 anos? Por que a gente não consegue se apropriar delas na nossa vida? Será que a gente está ainda querendo esperar ser perfeito para vivenciar a parábola? Quando a gente pensa em Jesus, aí eu trago para uma realidade, né, de vivência, será que eu pego Jesus e vejo Jesus ao meu lado?
Quando eu era criança, quando falava assim, vamos rezar para Deus e para Jesus, a primeira coisa que a gente fazia era levantar a cabeça e olhar para o céu. Eu não sei se vocês faziam isso, né? Às vezes eu me pego ainda até hoje, vamos rezar, a gente pega e faz assim. Por que a gente não pega e não faz assim, olha para frente, olha para o lado e vê Jesus aqui, ou faz aqui, ou abraça Jesus, aqui agora. Se a gente não consegue fazer isso, como que eu vou me apropriar de qualquer parte do Evangelho que foi dito há 2000 anos? O Evangelho é agora, é aqui. A gente vai desencarnar e vai voltar e vamos continuar vivenciando esse Evangelho que foi vivido há 2000 anos atrás por Jesus, mas que nós temos que viver aqui agora na atualidade. Ou seja, temos que começar a nos apropriar desse Evangelho, dessas parábolas, de todas as mensagens que Jesus trouxe para a gente, no aqui e agora. Eu não posso querer esperar ser perfeita para dizer que o Evangelho, eu mereço viver o Evangelho. A gente se distanciou, o ser humano se distanciou do Evangelho porque quer uma perfeição que ainda não é capaz de ter. Se Jesus veio para nós, para os doentes, para os enfermos, por que eu tenho que esperar ser saudável para viver isso? Por que eu tenho que esperar ser saudável para viver Jesus? O dia que a gente for saudável, nós seremos espíritos crísticos. Seremos iguais a Jesus. E qual é a experiência que a gente tira disso? Eu vou empurrando com a barriga, a gente vai protelando, protelando, protelando? Não, hoje sim, sou a minha melhor versão, mas sou ainda um espírito que tem os seus problemas, os seus acertos, as suas doenças, as suas curas. Já fomos curados de tantas coisas, precisamos ser curados de tantas outras. Por que eu tenho que esperar estar curada de tudo, ser perfeitinha, para a gente poder vivenciar esse Evangelho? Então, quando essa primeira parte aqui de Joana, ela traz para a gente justamente isso. Jesus foi perfeito, Jesus é perfeito, e quando ele veio, ele só veio dar o testemunho dele de que nós podíamos. Numa escala muito menor do que a de Jesus. Fazendo uma comparação com uma régua, entre o 0 e o 30, naquela régua tradicional, a gente está muito mais perto do 0 do que do 30. Considerando que o 0, espírito imperfeito, e o 30 é Jesus, a gente está em algum lugar dessa régua. Uns estão um pouquinho mais para frente, outros um pouquinho mais para trás, mas todo mundo está na régua. Então está todo mundo no caminho. E se todo mundo está no caminho, cada um dentro do seu caminho pode ser um pouquinho de Jesus. Todos nós somos Jesus, vivos, encarnados, podendo exercitar o que ele exercitou. Cada um dentro do seu tempo, cada um dentro da sua escala, cada um dentro das suas possibilidades. Mas sim, somos Jesus. Somos a honra. Somos honra também. E aí Joana continua. O homem moderno somos nós, né? O homem moderno prossegue, de certo modo, com as mesmas aspirações e necessidades dos seus antepassados, ressalvadas algumas conquistas logradas através dos tempos. Se a gente olha para trás e vê todo o nosso histórico de Homo sapiens, né? Como a gente é conhecido hoje em dia, andando em 2 pezinhos, já no seu processo evolutivo. Os nossos antepassados tinham outras necessidades. Quem lembra, estudou história, que a gente não tinha nem fogo, a gente precisava do fogo. Depois veio o quê? Veio a roda, depois a Revolução Industrial, e tanta coisa já aconteceu. Então, os nossos antepassados tinham necessidade, e quando a gente olha hoje em dia, a gente precisa das mesmas coisas. Quem aqui consegue ficar sem o gás da cozinha? Sem energia elétrica? Energia elétrica, lembrando que a gente era iluminado pelo fogo, né? As candeias a gás, as candeias a óleo. Hoje a gente evoluiu, mas a gente tem as mesmas necessidades. De saúde física, vamos pensar no cuidado da nossa saúde física. O homem passado tinha necessidade. Qual que é a diferença? Que a gente está sendo aprimorado. A nossa ciência é aprimorada, a nossa saúde é aprimorada, né? A medicina que eu falo.
Estamos todos nós aqui virtualmente, nos vendo, cada um na sua casa. Isso não é uma evolução? Lógico que se a gente falasse há 2000 anos que a gente teria isso, ninguém acreditaria. Da mesma forma que se hoje dissessem para a gente como estaria o nosso mundo daqui a 100 anos, talvez a gente não acreditasse. Se há 20 anos atrás dissessem para mim que eu teria um celular, 20 anos, que eu estava formando na faculdade, me dissesse que eu poderia ver vocês de forma virtual, eu ia dizer que é mentira, né? Então a gente vê que nós, homem moderno, temos as nossas mesmas necessidades, porém a gente está crescendo, a gente está evoluindo. A gente está se aprimorando cada vez mais, com a graça de Deus, iremos aperfeiçoar cada vez mais. E espero que por nosso livre-arbítrio possamos caminhar um pouquinho mais rápido do que a gente já caminhou até aqui, né? Desse modo, ainda permanece com carências e inseguranças que lhe perturbam as estruturas emocionais. Os nossos medos, que eu acabei de dizer. Antigamente, quando a gente vivia nas florestas, a gente tinha medo dos bichos. A gente não deixou de ter medo de bicho, só que a gente não vive mais na floresta. Eu estou pegando um exemplo muito banalzinho. Mas quando a gente pensa na nossa realidade, quantos de nós, mesmo espíritas, mesmo acreditando na vida após a morte, temos medo da morte? Vivemos um período agora que, infelizmente, muitas vidas foram ceifadas, muitos amores, conhecidos, amigos, retornaram para o plano espiritual. E quantos de nós, aí eu falo de quem está aqui nos ouvindo agora, mas as pessoas aí fora, que mesmo à beira do desenlace do seu ente querido, mesmo assim ainda ficou com medo. Mesmo a gente sabendo que um dia retornaremos para a mesma casa, que é o plano espiritual, e nos reencontraremos. Então nós, homens modernos, mesmo com toda a tecnologia que nos assiste hoje em dia, quantos de nós está com medo de tomar vacina por causa da reação da vacina? Não é a vacina, não é um avanço na tecnologia, da medicina que a gente teve? Meu pai teve problema de paralisia infantil. Na época dele não tinha vacina. Todos nós aqui passamos por essa vacina da paralisia infantil. E a paralisia infantil foi erradicada no nosso país. Só para a gente ter uma noção. Será que os nossos pais também não ficaram com medo de dar essa vacina na gente? E a gente está aqui, saudável, graças a Deus, há muitas vacinas que nós tomamos, que os filhos de cada um de vocês tomaram. Agora, lembrando da Valentina, da pequena Valentina que está em casa dormindo, os seus pais provavelmente já vacinaram ela dentro de todas as possibilidades que a idade dela permite. E por que a gente ainda tem um medo? É o medo do desconhecido ou é a falta de confiança, a falta da fé na medicina que nós, homens, estamos desenvolvendo? Será que a gente está honrando a nossa fé em Deus com esse medo? É só a fé em Deus. Se eu tenho fé nesse Pai que criou a todos nós, deu a todos nós os seus talentos, e para mim, ser um pesquisador, principalmente da área de medicina, para mim é um grande talento. Eu não sei se eu teria essa habilidade. Será que eu estou honrando a fé que eu tenho em Deus? Quando eu desconfio de algo que Deus permitiu que acontecesse? Lógico que a gente está aqui falando de uma coisa que é para o bem de uma humanidade. A gente não está falando de uma coisa que vai trazer o mal de alguém, né? Porque a nossa racionalidade pensa, a nossa razão age e sabe discernir o que é certo do errado, o bem do mal. Para conseguir a liberdade interior e a emancipação, necessita da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Liberdade interior e emancipação à luz do conhecimento. Não precisamos ser médicos para conhecer medicina. A gente precisa do conhecimento global de que o médico cuida da medicina, o pedreiro cuida de construir uma casa, e cada um dentro dos seus talentos. Agora, qual é o conhecimento maior que todos nós aqui estamos buscando? O conhecimento da nossa moralidade, o conhecimento das leis do Evangelho
para que a gente possa crescer moralmente, ou seja, conquistar virtudes. E aqui a gente fala da virtude da honra, mas tantas outras já foram faladas, como a tolerância, o perdão, o respeito. O conhecimento da doutrina espírita nos traz isso? Os espíritos nos orientam do melhor caminho a seguir? Sim. Jesus era esse conhecimento, tudo estava dentro dele. Jesus não era uma caixinha preta, não. Jesus era o caixão, era toda a maior caixa do mundo de todo conhecimento. E a gente tem esse conhecimento assim, ó, na nossa mão. A gente não precisa nem olhar o Evangelho. Basta a gente visitar o nosso interior. E na dúvida, está certo ou está errado, o que Jesus fez? É só visitar os seus passos. Conseguir uma liberdade interior e uma emancipação através do conhecimento é o que todos nós, seres humanos, lutamos através da educação. Quando a gente educa alguém, que a gente dá informação para alguém, o que a gente está almejando? A libertação desse homem. A libertação do quê? Da ignorância. A ignorância, quando eu falo, é da falta de conhecimento, né? A libertação da falta de conhecimento. A pessoa poder discernir entre o certo e o errado, saber discernir, né? Saber optar. E não precisa da educação formal para isso. A gente não precisa ter alguém sentadinho numa cadeira numa escola para que a gente possa aprender isso. Quantas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar têm um conhecimento que a gente chama do conhecimento informal tão grande. Se a gente fosse visitar vilas de pescadores, de quilombolas, quanto conhecimento tem agregado na vivência deles? E a gente poderia também ter isso agregado aos nossos passos. Só que aí a gente traz para o conhecimento doutrinário espírita. Saber o que pretende da vida e como consegui-lo, eis o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes os atavismos que lhes procedem do passado espiritual. Processo parto. Se a gente fosse imaginar, eu nunca tive a oportunidade do parto físico, né? Mas o que é o parto? É o rompimento de um momento em que você dá vida a alguma coisa. Se rompe, né? Se a gente pega o sentido figurado, nasce uma criança, nasce uma mãe. Então, o parto ele traz uma nova experiência. Então, o processo parto de amadurecimento pessoal é o quê? É o rompimento de tudo que nos prende ao que não é certo. O conhecimento pessoal ele traz o quê? O conhecimento de nós mesmos. O reconhecimento de quem nós somos. E essa separação, a gente vai separando o joio do trigo. Olha, aqui eu não estou bem não. Então, o que eu vou fazer aqui? E é um parto mudar, gente. Realmente é um parto mudar. Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e olha um pouquinho para trás e a gente vê o que a gente já conseguiu conquistar. O quão difícil é desenraizar de dentro de nós alguns atavismos, como ele mesmo fala aqui, coisa que fica preso dentro da gente, a gente fala, é como se fosse um cabo de guerra, eu vou, não vou, eu vou, não vou, e a gente consegue romper. Dá uma alegria, não dá? No coração, quando a gente fala assim, consegui vencer a minha falta de paciência. Eu conversava com fulano e eu perdi a paciência em 2 tempos. Consigo conversar com fulano 10 minutos e não perco a paciência. Gente, 10 minutos é muita coisa. Melhor do que nada. E esse processo parto, como ele fala, isso vem da emancipação, do conhecimento doutrinário, conhecimento de nós mesmos, conhecimento das escrituras. Eu não preciso saber de qual o que está escrito em Marcos 6.3. Eu não preciso conhecer o que está em Mateus, literalmente. Mas eu preciso sentir o que o Evangelho traz na minha vida. Até porque eu sou péssima de memória. Imagina decorar a Bíblia inteira. Eu não tenho capacidade disso. É um fato. Acho lindo quem tem, que possa... isso está em tal livro assim assado, tal livro assim assado. Mas eu preciso sentir o que esse Evangelho diz para mim. Para este esforço, a honra se torna
A honra se lhe torna o inigualável guia interior, impulsionando para frente nos passos que deve dar, sem mais deter-se. Todos nós temos o nosso guia, o nosso anjo guardião, que nos acompanha, que nos orienta, que nos intui. E quantas vezes a gente dá aquele chega para lá nele? Não quero, não aceito não. Quantas vezes eu fiz isso, né? Não quero isso não. E ele me ensejando. Mas a gente tem um guia interior que é justamente essa chama divina que está dentro de todos nós. E a honra, qual é a honra que ele diz que é esse guia interior que todos nós temos? A honra de seguir a Jesus. Se eu tiver que agradar alguém um dia, de pertencer a uma sociedade, que seja a sociedade de Jesus. É esse guia interior que está dentro de cada um de nós. É Jesus. Nos mínimos detalhes. E depois Joana vem discorrendo no texto e chega uma parte que acho que toca fundo no coração de cada um de nós. Pelo menos o meu toca. Que é aquela passagem do honrai vosso pai e vossa mãe. Quem são meus pais? Quem são os meus irmãos? Joana fala, na ruptura dos laços familiares constrangentes, Jesus, sem deixar de atender aos compromissos morais e sociais com o clã a que pertencia, demonstrou a grandeza de coragem que a honra pessoal lhe facultava. Buscado pela família, ele ignorava o ministério, duvidando da sua missão, e assim tentando interrompê-la, quando ele punha os alicerces da boa nova nos corações, foi advertido por alguém que lhe disse: tua mãe e teus irmãos aí se encontram e chamam por ti. Chegara-lhe o momento da indeclinável ou honrosa decisão, facultando-lhe interrogar com tranquilidade: quem é meu pai? Minha mãe? Quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? A estupefação geral não o perturbou, e ele prosseguiu como se nada houvesse acontecido. Aí a gente para e pensa assim, Jesus, com a grandeza moral, ia dizer quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele renegou Maria? Ele renegou seus irmãos? Jesus nunca faria isso, porém Jesus nunca perdia uma oportunidade de passar um ensino. Essa passagem, eu acho que toca fundo no coração de cada um de nós, que a gente se pergunta, né? Hoje eu tenho um pai e tenho uma mãe que me receberam nessa vida. Mas quem são os meus pais? Quem são os meus irmãos? Se eu hoje pudesse botar na minha tela mental e lembrar dessa tela mental, quantos pais e quantas mães já receberam o meu espírito em seu ventre para que eu viesse aqui nesse planeta? É só minha mãe que é minha mãe? É só meu pai que foi meu pai? Quantos estão no plano espiritual, às vezes, rezando por mim, me encorajando a seguir adiante? Jesus, em momento nenhum, ele desonrou Maria ou seus irmãos. Mas ele fez algo muito maior. Ele honrou a humanidade inteira como sua família. De novo, a gente para e pensa, como que eu posso ser da família de Jesus se eu sou quem eu sou? Se eu erro, se uma pessoa destemperada, se eu sou imperfeita, se eu tropeço, eu não posso ser da família de Jesus. Muitas pessoas pensam assim. Mas Jesus honrou uma família universal. Que sou eu, que é o Edson, que é o Amilson, que é a Leila, que é cada um de nós. Todos nós somos da família de Jesus. A gente sempre se cumprimenta quando chega na casa espírita. Quando a gente chega agora nas paredes e fala assim, meu irmão e minha irmã. A gente está falando da boca para fora ou a gente está se sentindo realmente irmãos? Porque posso falar, ô meu irmão, tudo bem. Mas falar meu irmão com quem eu gosto é fácil, não é? Eu vou encontrar a Leila um dia, quem sabe, lá nas ruas de Macaé, e vou, quando a gente puder se abraçar, se Deus quiser vai ser rápido, e vou falar assim, Leila, minha irmã, que saudade, vou dar aquele abraço apertado na Leila. Eu vou passar lá na rodoviária de Macaé,
Vou ver um irmão daquele, morador em situação de rua, eu vou abraçá-lo e vou chamá-lo de irmão? Oi, meu irmão, você está precisando de ajuda? Quem é meu irmão? É só Jesus? É só meu irmão de sangue? São meus irmãos da casa espírita? Não. Meu irmão, inclusive, é aquele que está sendo procurado em Brasília e está totalmente perdido. Eu rezo para esse irmão. Eu peço a Deus que ele possa ser encontrado para ser tratado, mas eu peço que ele possa se encontrar dentro dessas sombras a qual ele se vive. Jesus, quando teve a passagem da mulher adúltera, ele excluiu ela como irmã? Ele excluiu os homens que queriam apedrejá-la como irmãos? Quantos de nós estamos excluindo porque as pessoas não estão inseridas naquele meio em que a gente vive? Não honram a existência do nosso caminho naquele momento. É fácil, a gente pode pegar e fazer a sopa, a comida e levar na rua e distribuir. A gente vai fazer uma prece quando a gente podia e tinha essa possibilidade, faz uma prece com os irmãos, acolhe os irmãos. Mas a gente sente que eles são os nossos irmãos. Então, quando Jesus honra uma humanidade inteira, ele coloca todo mundo junto. Ele não segrega. Ele não tira a adúltera, ele não tira o ladrão. Ele não tirou nem Pôncio Pilatos. Ninguém ficou de fora. E aí eu pergunto, quantos de nós não estamos honrando essa família universal que a gente tem? Quantos de nós, aí infelizmente é um exemplo que a gente ainda usa, e eu peço desculpa a ele onde ele quer que esteja, mas quem de um de nós já rezou para Hitler? Quem de nós já rezou para essas figuras públicas que se perderam no caminho? De maneira genuína, não da boca para fora. Quando aquele sentimento vem de dentro, querendo que essa pessoa realmente se volte para Jesus. Então fica essa pergunta, né? A gente, cada um de nós, já honrou o seu pai e sua mãe que está no plano espiritual? Porque honrar pai e mãe vai muito além da casa e do teto, né? Quem ainda tem os pais vivos, que ainda tem essa possibilidade, quantas vezes a gente liga para os nossos pais? Quantas vezes a gente pergunta, você está bem? Você quer alguma coisa? Quantas vezes, infelizmente, na era do celular, está todo mundo junto e todo mundo separado? No telefone, né? Minha mãe reclama muito disso de mim. Você fica do meu lado, mas não larga esse celular. Isso aí eu estou fazendo a minha culpa, né? Então, porque realmente é verdade. Então, quantos de nós está junto, mas está separado? Nesse momento de pandemia, em que muitos de nós, infelizmente, tivemos que nos ausentar da companhia física dos mais idosos, né? Pela proteção deles. Mas quantas vezes a gente liga e pergunta como que está? A gente honra esse pai e essa mãe? A gente honra quem a gente ama? A gente honra os nossos avós? Os nossos amores? Que estão distantes, às vezes estão na mesma casa. É muito mais fácil honrar quem está longe. Agora, honrar quem está perto, no dia a dia, vamos admitir, todos nós temos as nossas rabugices. Todos nós temos as nossas encrencas. Então, honrar quando a gente está perto é um exercício muito grande. O exercício do dia a dia, ele é muito mais difícil, né? Porque quando está longe, a gente é mais fácil, a gente fala e tudo mais. Então, a gente vê como essa questão da honra está muito mais próximo da gente do que a gente pensa. E aí a gente vê que a gente é capaz. Todos nós somos capazes. Deixa eu ver aqui que eu estou com medo da hora. Gente, eu já passei da hora, é isso mesmo? Meu pai, eu falei tanto assim que eu pensei que eu não fosse falar. Eu só vou tentar então sintetizar essas duas últimas partes para também não ficar muito extenso e ficar enjoativo, né? Porque a minha voz
não é de cantora, não é da Tamara nem do Marcelo, é muito chata, então vamos lá. A honra é coragem de eleger o melhor. A dubiedade na decisão entre os que o desejavam reter e aqueles que lhe necessitavam da presença das lições seria a lamentável falência dos objetivos que buscava. Não há aí desrespeito aos familiares. Esses sim, presunçosos e amedrontados, sem o consultarem, desrespeitavam-lhe a opção de homem independente, que viera para um apostolado que jamais negara qual seria o término, a humilhação, a cruz e a morte. Em momento nenhum Jesus desonrou Deus, né? Mesmo com todo o seu flagelo, ele honrou. Ele honrou Deus e ainda disse: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Sua honra levava ao prosseguimento mesmo lutando contra todos os fatores hostis. Ele viera romper os impedimentos, arrancar a escultura modelada do mundo integral, do mármore frio da sociedade utilitarista e escravocrata. Se a gente fosse traduzir esse texto para a gente hoje, a gente botaria aqui, né, da sociedade utilitarista, escravocrata, materialista, das fake news, de tantas coisas que nos prendem a essa escultura modelada, né? O cinzel, o martelo para arrebentar a pedra eram a honra e o dever. Nada podia emparedá-los no limite das conveniências, dos receios pueris, das afeições imaturas. 20 séculos depois, ei-lo, o mesmo escultor de almas, trabalhando o granito das vidas a fim de libertá-las. Eu comparei, né, a gente a um diamante de Deus. Nós também somos o granito bruto que está sendo lapidado. Gente, se olhe no espelho hoje, se veja como esse granito lustroso, não aquele opaco ainda. Já somos um diamante. A gente está sendo lapidado com tanto amor por Deus. Sim, você é um diamante. No momento de tristeza a gente não se sente não, mas que a gente possa sentir isso, né? Jesus tem o cinzel e o martelo na mão. E todos nós somos esse cinzel e esse martelo. A gente é tudo ao mesmo tempo, né? Ora somos o cinzel e o martelo na vida daqueles que a gente ainda cria e conduz. Todo mundo aqui que é pai é um cinzel e um martelo, né? Que vai administrando as más tendências dos filhos, vendo, observando e lapidando. Já fomos lapidados pelos nossos pais e somos lapidados por um pai maior, que é o pai de todo mundo. Tua honra deve modelar-se na dele. Aí eu lembrei da passagem, o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então, assim, a minha vontade, a vontade de Deus não tem que ser a minha. A minha vontade tem que ser de Deus. A honra não é minha, a honra é de Deus. Eu tenho que me modelar a honra de Deus. Sou eu que tenho que ir me ajustando dentro das minhas imperfeições para eu me modelar na honra de Jesus. O caminho, né, não é de lá para cá, é daqui para lá. Eu estou indo em direção a Ele. Eu que me adapto. Tua decisão, ou seja, a nossa decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Leia-se a nossa vontade. Fica a pergunta, queremos ir? Queremos fazer? Queremos seguir Jesus? Queremos ser Jesus? Entra em ti mesmo e ausculta a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. Ramal 919, Santo Agostinho. Conheça-te e reforme-se. A gente brinca muito no Café com o Evangelho, que é um programa que a gente faz de leitura, de estudo da doutrina espírita, que a gente brinca que é o canal 919. Então a gente já intitulou que é o canal Santo Agostinho. Quantas vezes a gente liga para o canal Santo Agostinho e conversa com ele? Não precisa ser à noite só quando a gente deita no travesseiro, não. Pode ser no horário vago, tá lavando a louça, varrendo o chão da casa, no trabalho. O canal ele é livre. Não tem DDD, não tem pagamento, chamada gratuita a qualquer hora do dia. E quantas vezes a gente deixa de conseguir ver isso, porque a gente tem medo de se olhar e se perceber quem a gente verdadeiramente é, né?
Aí que fica bonito, né? A tua libertação diferirá daquela que rompe vínculos de afetividade para soltar-se, escravizando-se a situações piores. A gente acaba sendo escravo, né? Em alguns momentos da vida, algumas questões. São os partos, né? Os processos partos de libertação. A honra de encontrar um guia eterno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva, para que sigas plenamente. Após isso, não serás mais o mesmo, nem te repetirás. A consciência do dever se manifestará a ti, na honra de seguir em padrões de respeito a tudo e a todos, porém de liberdade total, sobre a liderança de Jesus. Ou seja, todos nós temos a liberdade de ser o que somos, com a responsabilidade de ser o que somos. E a gente só tem uma liderança, que é Jesus. Sobre essa liderança, a honra é certeira, porque a gente tem um exemplo de honra que é o maior e a gente não tem como errar. Quando a gente pensa, né, nessa questão da honra, que a gente possa, nessa noite, se não for ligar para o ramal Santo Agostinho, que a gente possa parar e refletir um pouquinho. O quão honrado eu sou hoje nos caminhos que eu escolhi dentro da doutrina espírita. Lembrando, gente, somos imperfeitos, graças a Deus ainda, né? Somos imperfeitos, não graças a Deus, mas assim, porque já despertamos para essa nossa condições de imperfeitos. E despertamos mais ainda da possibilidade de corrigir os nossos erros. Eu estou honrando a oportunidade que Deus me deu de estar aqui nesse momento. Eu estou honrando a oportunidade que Deus me deu de vivenciar uma transição planetária, podendo contribuir positivamente para ela. Bom, eu creio que todos nós somos partícipes dessa transição. Eu, Alessandra, tenho a gratidão de poder estar aqui nesse momento e de poder vibrar positivamente, de poder fazer uma prece pelo meu Brasil, fazer uma prece pelo planeta, rogar os equivocados que se encontrem, rogar a Deus a misericórdia dele para todos aqueles que ainda não encontraram. Isso é ser partícipe da transição planetária, de saber e optar por não me juntar a essa energia negativa que nos ronda. Só o fato de a gente não querer se juntar a essa energia, de não coadunar com tudo aquilo que não é, que não segue o que Jesus seguiu, já é contribuir para a transição planetária. Então eu tenho que honrar essa oportunidade que Deus está me dando. Eu não posso jogar isso para fora, pela janela, lembrando que somos os trabalhadores da última hora, e como trabalhadores, são mangas arregaçadas, e eu não posso ter medo. Meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Com Jesus tudo é possível. E a gente não pode esquecer disso. Eu peço perdão e desculpas por ter me alongado demais na palestra. Espero não ter prejudicado vocês e peço desculpas por alguma coisa que eu tenha dito. Gratidão a todos vocês.